Olá, sou Camila Matana, estou como host do Conexão CEPIC, diretamente do segundo CEPIC, acontecendo aqui dentro do Parque Tecnológico de Santo André. Um prazer imenso estar entrevistando grandes nomes que estiveram lá embaixo falando e que agora vão trazer ainda mais voz, doando do seu tempo para que tudo que foi falado lá seja replicado ainda mais, para que essa audiência que nos ouve possa usar esses cases para levar e fazer a diferença no seu município. Com isso, eu agradeço muito a sua participação. Eu estou aqui hoje com o Márcio, ele que é gerente do Grupo Zoponi e que vai contar para a gente um pouquinho do que ele veio fazer aqui no CEPIC. Bem-vindo. Camila, obrigado pelo convite. Acabei de sair do painel lá de baixo. O Grupo Zoponi é sediado em Bauru, com presença nacional. É uma das maiores empresas de engenharia do Brasil hoje. Nós atuamos aí basicamente em 10, 11 pilares da engenharia. Somos concessionários de rodovias, somos concessionários na área de transmissão de energia e iluminação pública. A gente atua com a nossa bandeira Luz do Brasil. Atendemos através do modelo de PPPs, 22 municípios paulistas, o mais recente agora Bauru, que é a nossa sede. Temos um consórcio de municípios na Alta Mogiana, com 16 municípios numa única concessão, modelo inovador. Eu sou responsável pela gestão desse negócio e a minha fala lá embaixo, Camila, foi sobre esse momento importante que a gente vive da reforma tributária e da importância dessa reforma trazendo aí novas possibilidades do uso da COSIP. Eu levei no painel, replico aqui, a minha sugestão de cautela aos municípios nesse momento. A nova COSIP, ela permite uma quantidade imensa de novos escopos dentro desses contratos. Porém, nós temos que ter o cuidado para que esse uso não venha concorrer com aquele que é a função primordial, a função base do uso da COSIP, que é a iluminação pública. O que eu disse lá embaixo, basicamente, foi o seguinte: se você tem hoje uma concessão de iluminação pública, você tem ali um investimento feito, você tem equipes treinadas, você tem um bom centro de operações, você tem a energia nos pontos, você tem uma capilaridade e é muito natural que você queira buscar novos usos para isso. E eu acho que sim, deve ser utilizado, tem aí uma sinergia, tem uma economicidade, tem uma melhor utilização desse recurso investido. Claro que deve ser utilizado, mas com a cautela, porque, veja bem, nós temos PPPs e nós sabemos que o modelo de PPP é excelente, é maravilhoso para o mercado de iluminação pública, mas nós sabemos que tem PPPs hoje que não estão performando. São PPPs que não estão entregando o seu escopo, são PPPs que não estão cumprindo as suas obrigações. Então, o meu recado lá, e veio inclusive ao encontro do que o prefeito de Campinas falou no mesmo painel que eu estava, é que se você tem uma PPP que performa, se você tem uma PPP que está entregando o seu escopo, é natural que você inclua esses novos serviços e que você faça uso dessa mesma arrecadação de COSIP para bancar esse novo serviço. Então, se ela atua bem na iluminação, ela pode absorver o vídeo de monitoramento, ela pode absorver o controle semafórico, ela pode atender alguma demanda do município por sensoriamento. Agora, se essa PPP não performa, se essa PPP hoje é problemática num escopo tão básico que é o da iluminação pública, ela não pode ser premiada com o investimento de um novo recurso para ela. Por outro lado, também temos que pensar no seguinte cenário: se você tem lá uma PPP de iluminação pública funcionando hoje e o município quer implantar novos escopos, há que se ter uma cautela para que esse recurso não seja concorrente. Porque, veja bem, nós sabemos como funciona a gestão pública no Brasil, né? Ela é muito pensada só naquele ciclo de gestão. Então, por vezes, o gestor público, por conta dos seus adversários políticos, por conta das dificuldades que se tem de um bom projeto, de um governo ser adotado e tocado por outro, nós podemos ter uma quebra de ciclos, onde um gestor público vai preferir transferir parte desse recurso para um novo parceiro, em detrimento daquele está, muitas vezes apenas só para fazer essa busca de mostrar que a PPP não funciona porque ela é objeto de outra gestão.
Então, é essa cautela que eu trouxe, essa preocupação. Eu acho que é importante que as legislações que vão trazer para os municípios a possibilidade de uso da COSIP tragam regras claras. Qual é o percentual dessa regra que pode ser utilizada para os novos serviços? E a certeza de que aquelas PPPs que estão em andamento tenham o seu recurso garantido. Interessante, é um tema profundo. Márcio, e se uma PPP não performa? Onde está o erro? De quem é o culpado? Eu acho que eu não sou a melhor pessoa para falar, porque felizmente todas as minhas performam. Mas obviamente que a gente acompanha o mercado. Eu acredito que esse mercado ele foi muito atrativo num dado momento. No começo. E a concorrência trouxe talvez os players talvez se arvoraram na ideia de que isso seria uma base para a cidade inteligente, uma base para a geração de receitas futuras, e esqueceram de fazer o básico, a lição de casa. Né? Nas minhas modelagens e nas propostas que eu faço ao mercado, eu sempre digo o seguinte: o projeto tem que parar de pé com iluminação pública. Se ele para de pé com iluminação pública, é possível que novos escopos, novas tecnologias, novas soluções sejam implementadas. Se ele não para de sequer para de pé com a iluminação pública, não vai ser trazer outros escopos que vão salvar essa PPP. Então, muitas vezes, o município, ao fazer uma licitação, ele se sente vitorioso por ter conquistado lá um deságio agressivo. A gente viu aí deságio de 70% no mercado, né, assim, absolutamente irracional, absolutamente impossível de que alguém, dentro de uma modelagem bem feita, conceda um desconto na casa dos 60%, 70% e consiga performar depois. Então, eu entendo que a culpa é da própria concessionária, é do próprio investidor que foi lá e assumiu um compromisso que ele não tem condições de atender. Eu não tenho visto problemas de modelagem. Eu acho que os modeladores, em regra, fizeram bons projetos, até porque nós estamos falando de PPPs que não deram certo, não estão dando certo, e que são originárias de modelagens de grandes consultorias, como a Ernst Young, como a Caixa, como o BNDES. Quer dizer, é impossível, a modelagem não foi mal feita. Né? O grande problema foi o apetite agressivo daqueles que assumiram compromissos, apostaram em algo que não era real e agora não conseguem sequer entregar o serviço básico de iluminação pública. Entendi. Eu sempre fico perguntando essa mesma ideia para todo mundo que passa aqui, de instigando e provocando um pouquinho, porque, pensa bem, a gente tem todas as soluções aqui sendo expostas, a gente tem bons cases e também a gente tem ferramentas como COSIP, PPPs. Eu falo, aonde estaria o erro? Ou aonde estaria o grande problema ou o maior desafio para a gente estar performando, como, por exemplo, o Chile, que acabei de entrevistar e que está trazendo um case aqui. Por que o Brasil ainda não está tão avançado nessas pautas, sendo que nós já temos tudo disponível? Qual a sua visão disso? Você estando do lado que executa, do lado que entrega, onde você encontra um maior desafio hoje? Bom, eu acho que é o que você falou, tecnologia existe. Sim. Eu acho que ela está disponível. Modelos de negócios estão sendo bem construídos. Assim, eu acho que hoje o concessionário ele tem acesso a modelos de negócio que possam funcionar. Eu acho que a gente ainda peca um pouco na segurança jurídica. Né? Acho que o Brasil tem o hábito aí de fazer muita lei e não fazer lei que funciona. Ou fiscalizar a lei. Ou muitas vezes a fiscalização, mas quando eu falo da lei, eu digo, por exemplo, agora. Você tem aí uma reforma tributária prevendo um novo uso da COSIP e a regra não é clara. Se essa nova COSIP e as novas possibilidades de uso dela vão concorrer com o modelo estabelecido, se ela vai possibilitar e abrir margem para que gestores que não tenham preocupação com a sequência, porque a cidade é do cidadão, a cidade não é do gestor público. Agora, você tem um projeto funcionando bem, troca a gestão, ele é adversário político do anterior, ele vai trabalhar para que aquela concessão passe a não funcionar bem, para que ele possa colar a pecha do insucesso no gestor anterior. A gente está cansado de ver isso no Brasil. Sim. Então, obra boa, que um gestor começa, não termina.
empreendimento bom que um gestor começa, o outro não termina. E com o PPP não é diferente. Tá. Eu acho que há um risco permanente nesse negócio. Eu tenho concessões de 25 anos. Em 25 anos são 6 eleições municipais. Nossa. O ciclo de pensamentos, de ideologias, seria excelente sob o ponto de vista democrático, sob o ponto de vista de mudança Porém, no Brasil parece que é o contrário, né? O gestor assume, ele não quer dar continuidade no que o outro fez, porque o mérito já está com o outro. Ele não vê em que momento ele vai capitalizar mérito para ele. Nossa. Então, sendo muito transparente, muito direto, talvez... Às vezes eu estou num debate, parece que eu estou colocando água no chope, mas não é isso. É realismo de quem vive no dia a dia. A minha visão aqui é de gestor, né, de quem hoje atua com 7 concessões nesse mercado. A grande dificuldade são esses projetos de curto prazo, essa visão do gestor que não é visão de estadista, né? E essa minha preocupação aqui nesse momento é exatamente por isso. O que esses novos gestores farão com essa nova lei? Trazer outros players. Aqui no Brasil a gente vive o mal do amigo do rei. Então o amigo do rei pode ser agora o que vem buscar a COSIP para competir com um projeto que não é do rei, que está sentado no trono agora. Entendi. É essa a minha visão. Muito agora, bom. Se você me perguntar como resolve isso, aí fica um pouco mais difícil. Fica pro próximo episódio. Somos brasileiros, não desistimos nunca, né? Mas você, no geral, a gente está progredindo dentro de um crescimento. Nossas cidades estão evoluindo para uma direção favorável ou a gente está estabilizado? Não, eu não tenho dúvida que o crescimento, a maturidade está vindo. Tá. Eu acho que até os insucessos, eles fazem parte, trarão lições, às vezes duras para alguns municípios, né? Eu vi uma fala muito firme do prefeito de Campinas, agora na parte da manhã, dizendo que o primeiro momento da concessão dele de iluminação pública foi uma tragédia total, palavra dele. Tragédia total, desespero, para onde eu corro, como é que eu encerro esse troço que me largaram aqui? Hoje está resolvido, troca de players, troca de participantes, novos grupos, está salvando o projeto e ele está confiante de que vai dar certo, né? Mas eu acho que até esses casos são de aprendizado. Tem que olhar para eles. É importante que os players que estão olhando para as novas licitações, para os novos leilões, vejam que quem foi agressivo no passado não conseguiu nada com isso. Ninguém está conseguindo tirar coelho da cartola. Ninguém está aditivando o contrato, trazendo dinheiro novo. Ninguém está conseguindo isso. Quem bidou mal, quem propôs mal, está perdendo dinheiro. Essa é a grande lição. Muito bom, Márcio. Sempre interessante olhar a visão de todos os ângulos. Todos que passaram aqui, ninguém havia ainda citado algum movimento, vamos falar assim, de insucesso de uma PPP, porque sempre trazemos cases, então muito importante você acender essa cautela, porque aqui sim é um momento para isso, gestores públicos nos ouvem, nos escutam, então em nome do CEPIC a gente agradece mais uma vez a sua participação aqui e com certeza tudo que você falou é de grande utilidade pública, que é o que a gente faz aqui nesse canal. Excelente, Camila. Obrigado pelo convite. Muito obrigado a você, viu?